Obrigado. Primeira coisa, agradecer a essa acolhida maravilhosa que eu cheguei aqui. Que maravilha ver tanta gente sorrindo, tanta gente... Você vê pessoas boas, fisionomia boas, fisionomia feliz, alegre. Como é bom você chegar e se sentir acolhido, se sentir abraçado num lugar desse. Quero agradecer ao Zé Luciano que fez o contato com a gente, ao Francisco, a Isabel, ao Décio, a todo o pessoal aqui da Casa do Irmão Cravo pela oportunidade. Gente, primeira coisa que eu sempre falo é uma boa noite com muita alegria, né? E muita paz no coração de todo mundo, né? E eu cheguei aqui com uma ideia de começar a palestra de um jeito e agora estou começando a achar que é melhor começar de outro. Eu quero começar contando como foi a minha experiência. Quem é Márcio Caim? Meu nome é Márcio Caim, tenho 42 anos, tenho 2 filhos, tá? Com 15 anos eu tinha uma aspiração muito forte de ser frei franciscano. Eu não queria ser padre, eu queria ser frei franciscano. Eu era de grupo de jovens da igreja, eu era da ordem franciscana secular, eu era uma pessoa muito bitolada em catolicismo. E, obviamente, eu era averso, né? Não gostava de espiritismo. Umbanda, então, pelo amor de Deus, né? Coisa do capeta. E o que aconteceu? O tempo foi passando, meu irmão mais velho, ele entrou num centro kardecista na época, que permitia manifestação de caboclo, que é o índio, né? E preto velho. E ele, de tanto ele não, vai lá tomar um passe. Eu ia lá, tomava o passe e ia embora. Mas bem assim mesmo, tomava o passe e ia embora. O tempo passou, eu comecei a me interessar por muita coisa dessa coisa de holismo, dessa coisa de energia, de entender reencarnação. Comecei a estudar, mas não tinha ainda nenhum contato. Um dia eu estava num jantar muito refinado lá na minha cidade, eu sou de Sorocaba, e uma amiga minha lá para as 10h30 da noite, estava acabando o jantar, ela falou assim, o que você vai fazer agora? Eu falei, nada. Vamos comigo num lugar? Pô, gente, sábado, 10h30 da noite, vocês acham que é quê? Falei, é festa, é baile, é qualquer coisa, vambora. Ela me chega, me leva nesse terreiro. E eu falei, o que é isso? Porque lá não tem placa, né? Não, entra que você vai gostar. A hora que eu entro, que eu chego, me deparo com uma gira de Exu e Pombagira. Chego assim o terreiro com as paredes vermelhas, assim. Falei, Jesus Cristo, entrei no inferno. Falei, não vou entrar. Ela falou, então fique quietinho aqui, eu vou lá tomar um passe, vou lá rapidinho e já saio. Tá bom. Eu fiquei no lugar mais distante que podia existir, sabe? Daqui a pouco, eu escuto lá de dentro, uma médium estava incorporada e falava assim, eu quero falar com aquele galego ali. E eu, como eu estava, tinha um corredor na minha frente, depois tinha uma série de bancos para depois chegar onde estava acontecendo o trabalho. E ninguém achava, né? Tá lá no fundo, eu quero falar com aquele galego lá. Daí uma hora o cara virou pra mim e falou assim, amigo, é com você? Eu falei, não, comigo não é, amigo. Eu não conheço ninguém aqui, eu tô aqui de passagem, não sou eu, tenho a certeza. É você mesmo que tá falando que não é você. E eu tava de terno, gravata. Tá bom. Cheguei lá, era uma médium, não tinha nenhum tipo de contato com isso. Ela chega, eu falo assim, pois não, o que a senhora quer? Ela falou, senhora não, mas respeito que eu sou homem. Aí eu falei assim, tá ficando difícil pra mim de verdade esse negócio aqui, mulher, homem, já não entendi mais nada. Tá bom, tio, o que você quer? Só quero só deixar uma... Eu sempre fui meio xarope mesmo. Eu falei assim, eu só quero deixar um recado pra você. Eu quero avisar você que você, do jeito que o meu burro tá pisando nesse terreiro, com os pés descalços trabalhando, assim você vai trabalhar nessa casa por muitos e muitos e muitos anos. Eu falei, puta, falou, tia, beleza, acabou, posso ir embora, de verdade? Só que quando eu cheguei numa casa, a nossa casa ela é bem grande, né? E fui pra minha casa aquele dia, falei, será que tem tanta gente louca que partilha da mesma loucura, uma loucura coletiva? Como é que funciona isso? Eu não tô entendendo. E da mesma forma que eu sou um cara muito, como diz o Zé, né, galudo, né, topetudo, eu também sou curioso. Eu comecei a encasquetar, falei, não é possível, gente, tinha muita gente, você vê gente que nitidamente são pessoas estudadas, o que estão fazendo ali? Aquele lugar absurdo, aquele lugar, pessoa descalça, aquele lugar, não sei, cheiro de fumaça, aquela bagunça, aquele tambor tocando, que isso? Um mês depois, eu não aguentei, liguei para essa minha amiga. Falei assim, viu? Ainda tá indo naquele lugar lá? Ela falou, tô. E será que eu
podia ir lá de novo? Ela falou, eu sabia que você ia. Mas como que você sabia se nem eu sabia? Ela falou assim, não, porque as entidades falaram para mim que você ia retornar. E assim estou eu há 19 anos nesse mesmo lugar, né? Fiz, né? A gente, no começo, eu falo que quando você se depara, no caso a Umbanda, pode não ser a Umbanda, qualquer outra religião espiritualista, você fica tão fascinado, né? Que eu acabei procurando muitos terreiros no início, né? Aprendi coisas boas, outras nem tão boas, mas isso ajudou a lapidar a minha personalidade. Mas vamos ao que eu vim fazer aqui hoje, eu vim falar para vocês aqui sobre Umbanda e kardecismo, né? A primeira coisa que eu tenho que começar, pra gente começar essa história, a gente tem que começar um pouquinho de história, falar. Quando Kardec lança o Livro dos Espíritos, lá nos idos de 1850. Por que Kardec fez isso? Porque como ele conseguiu? Será que se ele tivesse feito na Itália, será que ele teria conseguido isso? Será que se Kardec tivesse feito isso na Espanha, ele teria conseguido a mesma abertura? Por que na França? Gente, tenho que lembrar vocês que a França era o celeiro de ideias do século XIX, né? Dos anos 1800. Logo depois da Revolução Francesa, com a história de igualdade, liberdade e fraternidade, todo mundo que tinha ideias, podia ser de religião, de ciência, de artes, de filosofia, de tudo que era diferente, ia para onde? Ia para a França, porque lá ele tinha o quê? Liberdade para estudar e para cultuar, né? Nosso amigo Allan Kardec, né? Leon, ele além de ser ele era um pedagogo muito eficiente, né? Muito famoso, muito bom na época. Ele começa a estudar e monta essa codificação. Tem que, primeira coisa, chegar e bater palma para um cara que chega e dá de frente. Ele até deixou claro que era uma doutrina, não era uma religião, mas ele deu de frente imediatamente com a Igreja Católica, né, gente? Quando ele fala da existência, da possibilidade da reencarnação, da vida após a morte, o que ele faz? Ele está desdizendo o que a Igreja Católica faz. E isso não podia ser para qualquer um, gente. Tinha que ser um cara de muita fibra, de muita coragem. Um homem que poderia ter posto uma carreira brilhante até aquele momento. Ele poderia ter posto tudo a perder. Tá? Mas mesmo assim, ele, imbuído da espiritualidade correta, abençoando, iluminando e conduzindo ele vai lá e me lança o Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, em 1854. 7. Obrigado. 1857, corrigindo. Pode corrigir, viu, gente? Eu gosto disso. Viu? Eu acho bacana mesmo. Tem coisa que a gente não lembra tudo de cabeça, é muito número, Deus me livre. E daí, gente? Então o que acontece? Como é que essa doutrina espírita chega ao Brasil? Né? Nós temos o Livro dos Espíritos lançado em 1857. Em 1888 está acontecendo o que no Brasil? Libertação dos escravos, né, gente? Libertação da escravatura. Então eu posso falar para você que nós estamos em 2015 e infelizmente, é muito pesaroso a gente falar isso, mas infelizmente a raça negra ainda sofre algum tipo de preconceito. Você imagina nos idos de 1900 como que era? E por que eu estou falando isso? O que tem a ver tudo isso, Márcio? Doutrina espírita? É muito simples. Quem foi que trouxe a doutrina espírita da França para o Brasil? Quem que tinha dinheiro para ir para a França? Era o escravo recém-liberto? Não. Eram os barões do café, os homens do dinheiro. Tá? Naquela época eram os barões do café. E todo mundo queria ir para onde? Para a França. Do jeito que todo mundo quer ir para Miami, para Disney hoje, naquela época eles iam para a França. Não tinha Disney ainda, então eles iam para a França mesmo, que era mais legal. Eles iam para a França, porque lá tudo que era de luxo, tudo que era requinte, tudo que era de moda, tudo que era perfume, era a França quem ditava tudo isso. Então o rico ele ia para a Europa, ele não ia para a Europa, ele ia para a França. E eles tendo contato com as primeiras reuniões espíritas, ficaram realmente muito interessantes e já trouxeram as primeiras unidades dos livros de Kardec para o Brasil, ainda escrito em francês, né? Então eles começam a montar esses cultos aqui no Brasil. Então quem está montando? É o rico. Quando o rico monta, o pobre tem vez? Pelo menos naquela época. Hoje a gente tem muita coisa mudando, né? Mas não. O rico ele elitiza. A doutrina espírita chega no Brasil elitizada. Então,
se você não era do mesmo patamar dele, se você não tinha a mesma convivência com essa gente, você não tinha acesso a essa tão famosa doutrina espírita que já se comentava no Rio de Janeiro por todas as ruas, por todos os cantos. E o que acontece? Mesmo as pessoas, conforme o espiritismo começa a se disseminar, começam a abrir disseminar os centros, as primeiras federações espíritas, o que acontece? Quando um médium, mesmo que fosse de um branco, de uma estirpe legal, de uma família boa, se ele recebesse um índio, o que acontecia? Está formando a mesa, né? Para quem não sabe, o Kardecível, eles formam uma mesa, não sei como vocês fazem aqui, eles formam uma mesa, e quando o branco lá, o médium recebia um índio, o pior ainda, se ele recebesse um negro, nossa, ele imediatamente era pedido para a entidade se retirar daquele lugar, porque era um espírito atrasado, e o médium era expulso do centro acusado de baixo espiritismo. Bacana pra caramba. Então você imagina quantos médiuns que tinham necessidade de trabalhar, que começaram, desenvolveram sua mediunidade, recebiam seus espíritos, e de repente deixavam de ter um espaço para incorporar o seu caboclo, o seu preto velho, e também recebia tantos outros mentores de luz maravilhosos, mas eles só pensavam naquele índio que incorporou, naquele negro que incorporou. E o que isso gera? Isso gera um campo fértil para a nossa Umbanda, tá? Que em 1908, Zélio Fernandino de Moraes, um menino de 17 anos, já tinha problemas que ninguém sabia o que era, tinha dias que ele falava coisas que ninguém entendia, tinha dias que ele se curvava, parecia um velho, tinha dias que ele andava forte, firme, que parecia que nem um leopardo, um felino, um leão. E ninguém entendia, ele mudava o palavreado e leva o menino para o psiquiatra, para o médico. Não, ele não tem nenhum problema médico. E leva para o padre para fazer um exorcismo. E o padre não consegue fazer nada. Até que um dia falaram para o pai dele, olha, leva lá na Federação Espírita de Niterói. Isso é coisa de espírito, velho. Vai por mim que você não erra. Eis que o pai de Zélio leva ele. E eu vou ter que abreviar bastante para a gente não se perder em horário aqui, gente. Mas entre tantas horas, o chefe da casa, o presidente da Federação Espírita de Niterói, que era José de Souza, ele era médium vidente. E quando o Zélio senta na mesa, ele põe Zélio para sentar na mesa junto com os outros médios, todos os médios ao redor começam a receber caboclo, índios e pretos velhos, caboclos e pretos velhos. E aquilo vira uma loucura. E o Zé de Souza fica tantã. Ele fala assim, vai embora, retira esse daqui, espírito atrasado, espírito sem luz, saia daqui agora. E o Zélio lá, incorporado, porém quieto. Daí o Zé de Souza vira pro menino, pro Zélio, e fala assim, quem é você? Ele fala assim, eu sou apenas um caboclo brasileiro. Ele falou, mas eu tô olhando para você, eu tô vendo claramente resto de vestes clericais, de vestes de padre, né? Falou, o que você vê são despojos de uma certa encarnação que eu tive, mas se eu puder escolher uma forma de me manifestar, eu quero me manifestar como um índio, que eu tenho muito orgulho de Deus ter dado a oportunidade de eu vir a esta terra e ser um índio brasileiro numa das minhas encarnações. E já deu um tapa na cara dele, né? Ele fala assim, o que o senhor veio fazer aqui? Caboclo das Sete Encruzilhadas, para quem não conhece, era o guia, que era essa entidade que estava incorporada em Zélio, que é considerado o fundador da Umbanda. Ele fala assim, eu vim trazer a Umbanda, uma religião que perdurará até o fim dos tempos. E ele fala assim, por que você acha que essa sua religião vai fazer eco, vai ter respaldo, o pessoal vai querer conhecer a sua religião? Aí que vem a parte mais interessante. Ele falou, porque vocês, homens encarnados, vios, né? Pessoas vis, pessoas ruins, além de fazer diferença entre os encarnados, passaram a fazer diferença entre os desencarnados. E na Umbanda tudo será diferente. Nós, aos espíritos que souberem mais, nós aprenderemos com esses espíritos. Aos espíritos que souberem menos, nós ensinaremos. Mas a todos será dado o direito de manifestação e não viraremos as costas para nenhum deles. Ou seja, ele traz um conceito de quê?
Todos os espíritos precisam de ajuda e todos os médiuns precisam trabalhar. O espírito do preto, o espírito do índio não é uma coisa atrasada. E o José de Souza fica tão assustado, ele fala assim, e quando você vai começar isso? Ele fala, amanhã, que já era 16 de novembro de 1908, na casa do meu aparelho, primeira sessão acontecerá, se não me engano, às 19 horas, se não me falha a memória. O que aconteceu? Ele falou assim, por que você acha que vai alguém lá? Ele falou, cada colina de Niterói vai ser porta-voz dessa nova religião. E o que acontece? No outro dia estava lotado de gente, parou a rua, parou tudo. Por quê? Parte era o pessoal da Federação Espírita com o Zé de Souza, que queria ver o fracasso do menino, do Zé. E parte, como a notícia correu, eram médiums e pessoas doentes que tinham problemas para resolver problemas de ordem física, problemas de ordem emocional, problemas de toda sorte, e médiums que tinham sido expulsos dos centros espíritas. E já na primeira sessão, o caboclo chega e já, a lenda conta, né? Pelo menos a história, do jeito que para mim é história, mas eu não tenho como apurar essa informação. Que já no primeiro dia que o caboclo ele cura um aleijado, uma pessoa que não conseguia andar. E assim começa a Umbanda, gente. A Umbanda, que é uma religião abençoada, maravilhosa, e que eu, dentro da minha formação católica, o catolicismo ele pode torcer muitas coisas e não querer enxergar a coisa como ela realmente deveria ser. Como essa parte da vida espiritual é uma coisa que tem que ser muito levada a sério. Mas a Igreja Católica, pelo menos para mim, ela me deu direção. Eu não aceitaria estar numa coisa que fosse uma coisa, que não fosse uma coisa abençoada, que não fosse uma coisa sagrada. Tá? E o que acontece na Umbanda? A Umbanda passa por todo esse período, né? A Umbanda ela cresce, a Umbanda ela tem vários pontos positivos, até quando chega na década de 80, a Umbanda tem uma queda que muita gente começa a cobrar o trabalho de Umbanda. E o caboclo das Sete Encruzilhadas deixava uma coisa muito clara. Perguntasse para ele o que era Umbanda, ele falava uma coisa só. Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. O que é Umbanda? A manifestação do espírito para a caridade. Sendo assim, gente, se é a manifestação do espírito, quer dizer, obviamente o espírito está incorporado. Mas o que me interessa é a segunda parte da frase. Para a caridade. Se uma pessoa cobrar uma única moeda, que seja de 5 centavos, num trabalho de Umbanda de vocês, deixou de ser caridade. Se não é mais caridade, não é mais Umbanda. É possível fazer caridade mediante o sofrimento de um outro irmão? É possível? Não? Não? Gente, não é. Então, assim, é impossível, se eu for sacrificar um animal, que caridade eu estou fazendo? Se isso acontecer, também não é mais Umbanda. Porque Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. Porque como é que... Eu posso, para mim fazer a caridade, eu tenho que tirar alguma coisa que eu possa dar para o outro. Eu não vou tirar dela e entregar para ele. Isso não é caridade. Tirar da boca dela e dar na boca dele, isso não é caridade. Então, existem essas coisas de... A Igreja Católica ajudou muitas pessoas mal intencionadas, principalmente no final da década de 70, na década de 80. Começou a abrir qualquer cantinho, fundinho de quintal, terreiro de Umbanda, não sei das quantas, e começa a cobrar, e matando bicho, e misturando umas coisas com outras, e não fazendo a caridade. E eu posso falar tranquilamente que isso não é Umbanda. Ah, mas estava escrito na placa. Nem só porque está escrito na placa é Umbanda. Nem só porque está escrito ou porque alguém falou, é que a realidade é exatamente aquela. Eu costumo falar que o pessoal pergunta muito para mim, né? Ah, eu assisto lá na televisão de madrugada, o pastor vai lá para tirar o tranca-rua, para tirar a Maria Padilha da mulher, né? Mas eles não são Exu, não são pombagiras, não são entidades que você fala que são boas, que não sei o quê. Eu falei, perfeitamente, são boas, eles são guardiões maravilhosos. Eu falava, então, mas por que lá ele é expulso como um ser ruim? Eu falei, se você, a polícia prender um traficante na esquina, quando o camburão fecha a rua e pega o traficante, qual a primeira coisa que ele fala? Pô, seu polícia, eu sou trabalhador. Não é isso? Então o espírito, quando ele vê que é a hora de ir embora, ele vai falar que ele é Exu, que
aquele é o tranca-rua, aquele é o caveira, aquele é o marabô. Essas entidades, gente, que também é uma coisa que gera muita polêmica. Que todo mundo tem a visão que o Exu é o diabo e a pombagira é a prostituta. E isso... E eu também achava, tá? Não penso que vocês são únicos, eu também achei, acreditava nisso. Foi a linha que mais demorou para mim aceitar, foi a linha de Exu, tá? Mas, gente, eles são os nossos maiores e mais valorosos guardiões. E todos nós temos eles. Porque quando quando alguém atirar uma pedra, se alguém atirar uma pedra em mim, antes dessa pedra chegar na minha cabeça, ela passou na cabeça de Exu, já machucou Exu primeiro. Eu não tenho tempo para falar muito sobre essa parte de fundamentação, mas eu posso falar para vocês. Tudo, absolutamente tudo na Umbanda tem uma explicação. E eu sou uma pessoa que eu só montei os meus grupos de estudo. Eu coordeno um grupo de estudo no terreiro que eu trabalho. Eu coordeno um grupo de estudos. Eu coordeno gira de desenvolvimento mediúnico, tá? Para os irmãos que querem desenvolver mediunidade. E eu posso falar para vocês, o que mais me interessava era eu queria resposta para todas as minhas perguntas. No meu tempo era difícil, por quê? Porque não existia internet. Você perguntar, Umbanda não aparecia 2.473.754, né? Mas é assim hoje. No meu tempo era um livrinho aqui, um livrinho ali, se eu tinha que chegar, eu tinha que fazer mais ou menos que nem o Kardec, né? Eu era Cambone é uma pessoa que fica andando no terreiro, servindo as entidades. Ele pede bebida, ele pede charuto, ele pede cachimbo, e você tá lá sempre ajudando a entidade, o garçom, né, das entidades. E eu chegava para a entidade quando eu tinha tempo e falava assim, por exemplo, né, como é a vida após a morte? A entidade falava assim, 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 assim. Oh, obrigado, compadre. Aí eu chegava no outro, como que é a vida após a morte? Assim, assim, assim. Oh, obrigado. Por que bebe? Bebe por causa disso, disso, disso. Ah, tá. Chegava no outro, por que bebe? Ah, e assim eu ia fazendo uma compilação, né? Na época foi assim, porque eu não podia estar, eu não podia trabalhar, eu não podia viver num lugar que eu não aceitasse, que eu não compreendesse. Essa história de que é assim porque Deus quis, é assim porque sempre foi feito assim, para mim nunca serviu, para mim não cola. E não é só na Umbanda, não é só em religião, é qualquer coisa da minha vida. Então eu comecei a fazer esse trabalho e eu percebi que numa hora eu tinha regimentado uma certa quantidade de informação, e que as pessoas que às vezes tinham 10 anos, 15 anos de terreiro, na minha época eu tinha 2, 3, as pessoas não sabiam. E assim vem a ideia de montar esse negócio de levar a informação de Umbanda, tá? Vocês sabiam que a Umbanda acredita no Deus único? Quem sabia? O mesmo Deus da Igreja Católica, do Universal, de vocês aqui, é o mesmo Deus que o nosso, viu? É o Deus único, onipotente, onipresente, onisciente. Vocês sabiam que a Umbanda é cristã? Quem sabia que a Umbanda é cristã? Levanta a mão. Muito obrigado, meu Deus. Eu já vou embora para Sorocaba mais feliz hoje. Tem gente que não acredita. A Umbanda é cristã. Umbanda não faz o mal em nenhuma hipótese. Ah, mas não. E vou te falar assim, mesmo o bem, se esse bem significa interferir no livre-arbítrio de um outro irmão, também a Umbanda não pode fazer. Interferir no livre-arbítrio de um irmão, por mais que seja querendo ou bem, também não é caridade. Olha como o negócio é sério. E olha o que se fala de Umbanda por aí, né? Umbanda não faz amarração, Umbanda não traz a mulher de volta em 3 dias, viu, gente? Não traz o homem de volta, ele não traz. Não vai nessa que você vai cair. Isso não é Umbanda, vai por mim. Tá? A Umbanda também, se você está precisando de dinheiro, não vai lá que você vai achar que você vai sair de lá, achar um saco de dinheiro na rua, que também não vai acontecer, tá? Mas você recebe sim socorro espiritual. Normalmente a gente fala que, em toda religião espiritualista, a gente fala que se você não vier pelo amor, você virá pela dor, né? Na Umbanda eu posso falar que é só pela dor, tá? É muito raro você chegar pelo amor, tá? Por quê? São pessoas que normalmente estão extremamente obsediadas, pessoas que passam por problemas que carregam anos, às vezes décadas, que chegam lá para pedir auxílio, e tudo tem uma norma, gente. A espiritualidade que envolve não permite que o mal se faça, mas permite e abençoa que a graça seja alcançada dentro dos terreiros de Umbanda. Tá? Então o que acontece? Eu fui uma pessoa que eu falo para você, eu ouvi uma vez de um irmão falar, num vídeo sobre Umbanda, que a Umbanda é a verdadeira religião do milagre.
eu posso falar para vocês que eu sou obrigado a concordar em gênero, número e grau, porque o que é Umbanda, não existe apenas um trabalho de Umbanda que eu não possa verificar que um milagre aconteceu. Eu já vi gente se curar de câncer, como eu já vi gente que, como aconteceu, inclusive, porque eu sou médium de incorporação também, hoje não trabalho mais, mas já fui. Não sei porque a mãe e o pai foram reclamar para a entidade que um filho tentou matar o outro com um tiro. Daí o filho que tentou receber, que não conseguiu matar, ele foi na polícia e fez como é que fala? Uma queixa, né? De homicídio, né? De tentativa de homicídio. Aí o outro menino fugiu porque estava sendo procurado pela polícia. A entidade virou, olhou, cuidou, falou assim, olha, dentro de até 10 meses, esses dois meninos vão estar um do lado do outro aqui, conversando comigo. E ninguém acreditou. E eu vi isso acontecer. Eu vi gente que estava na penúria se levantar. Eu vi gente que não tinha amigos, que tinham um problema emocional muito complicado se curar, passar a ter uma vida social saudável. Eu vejo todos os trabalhos, eu vejo o milagre. Mas o milagre está nos olhos de quem vê, viu, gente? Porque eu garanto para vocês que todos vocês também têm milagres na vida de vocês, que basta você saber identificar e aprender a agradecer isso que a espiritualidade nos dá diariamente. Mas voltando um pouco. Então a Umbanda sempre foi o que? O pronto-socorro. E você pegava o kardecismo, o que era o kardecismo? O kardecismo é o consultório, né? E a Umbanda o pronto-socorro. Por quê? Na Umbanda, o cara, sofreu um acidente lá, o cara tá ferrado, problema espiritual, vai pra Umbanda. Aí, olha, eu tô com alguns problemas, eu queria resolver, você vai lá no kardecismo, você vai receber palestra, você vai começar a entender, entendeu? Então, o que acontece? A pessoa chega na Umbanda, dá choque no coração, para revivar o coração, não sei o quê, faz isso, faz aquilo, faz curativo, vamos suturar isso aqui, vamos puxar isso aqui. Bom, por hoje está bom, você volte no próximo trabalho. Isso é pronto-socorro. Kardecismo não, a pessoa vai tomando o quê? Medicação, é passado no tratamento. A palestra que ela recebe é a medicação que ela tem que tomar para a alma, para o próprio espírito. Não existe, gente, nós não seremos seres melhores se nós não mudarmos. E, mas eu já mudei, mude de novo. Eu acabei de mudar. Tá na hora de mudar de novo, irmão. Não falaram para você, mas tá na hora. Mudar e evoluir é constante e é doloroso para todo mundo. Não fale que não é, porque é. Muito depende de como você vai encarar essa transformação na sua vida. Então o que acontece? A pessoa vinha para o kardecismo para quê? Para tomar palestra. Depois ela tinha lá, ela passava pelo atendimento fraterno, ela tomava passe, tomava água fluidificada e ia embora para casa, né? Na Umbanda ela chegava lá, era aquele inferno, o caboclo chegava, dava passe, não sei o que, vai tomar erva, vai achar não sei das quantas, não sei o que, vai acender vela, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquele outro, desce na esquerda com o Exu já vai lá, faz aquele descarrego mais pesado, já limpa, descarrega. É diferente? É. O que mudou nessas duas religiões? Eu falei isso com o Zé Luciano hoje, e falei assim, é com muito pesar que eu vejo, eu não sei quantos de vocês já frequentaram centros kardecistas aqui. Só para mim ter uma ideia, quantos já frequentaram o centro kardecista aqui? Kardecista. Kardec, espiritismo. Beleza. Normalmente tem-se o quê? O atendimento fraterno, ou seja, a pessoa passa por uma consulta com um médium incorporado, não é? Ou não é isso? Né? Ela passa por uma consulta com o médium incorporado, depois ela vai tomar passe. É o que está acontecendo hoje no centro kardecista. Por um motivo que eu já vou ver se eu vou falar ou não para vocês sobre esse assunto, se vai dar tempo. Como é que tá o tempo aí, meu irmão? Hã? Fala esse cara, hein? Pelo amor de Deus. Mas o pessoal está parando com o atendimento fraterno no centro kardecista. Então o que aconteceu? Hoje tem muitos centros kardecistas, não são todos, mas muitos estão parando. O centro kardecista está virando o quê? Uma casa de palestra. A pessoa vai lá, toma uma água fluidificada e vai para casa. Às vezes nem passa, está tomando. As pessoas não estão vivendo a espiritualidade que Kardec tanto pregava, de ter esse contato, esse atendimento. Nós, encarnados, tendo conversa, pedindo auxílio, pedindo consulta ao ser desencarnado. E quando os centros kardecistas estão parando de fazer, para onde é que essa gente está indo, gente?
E daí nós vai lá, quantas pessoas tem na assistência? 200 e pouco. Né? E o pessoal migra para a Umbanda, porque na Umbanda é muito gostoso você ter atendimento fraterno o tempo inteiro, né? Que a Umbanda é isso. Você vai lá, todo mundo vai receber uma consulta individual, seja se for linha da direita, caboclo, preto velho, baiano, seja o que for. Vai passar depois com Exu, se for trabalho de Exu, se a casa assim permite, né? Tem casas que não permitem que a assistência trabalhe. Mas tenha certeza, gente, todas essas pessoas, se a Umbanda fosse ruim, ela não teria perdurado esse pouco mais de 100 anos que ela está aí. Coisa ruim não dura muito, gente. Coisa boa dura. E eu falo para vocês, gente, não existe disciplina dentro da espiritualidade que não exista dentro da Umbanda. A Umbanda ela é flexível, eu brinco até que ela é meio total flex, entendeu? Ela tem porque para ter Umbanda você tem que ter caboclo, tem que ter preto velho, você tem que ter criança, o espírito, tem que ter Exu, tem que ter defumação, tem que ter oração de abertura, oração de... Tem um ritual, uma liturgia um pouco programada, né? Mas ela pode receber a linha do Oriente, tá? As entidades que se manifestam, às vezes na Umbanda, se manifestam em centro espírita, se manifestam em outros lugares. Tem caboclo que já trabalha com cristal. Tem entidade, no terreiro que eu trabalho, é permitido que a entidade consuma álcool e use produtos de tabaco. E antes que você tem muita gente que fala, mas isso é um absurdo, isso é coisa de espírito atrasado, né? Não é, gente, de verdade não é. Para tudo, já falei, repito, para tudo na Umbanda tem explicação. Basta você estar disposto a pelo menos ouvir. E daí você fala, concordo, não concordo. Você tem o direito de concordar ou não concordar. Mas tudo na Umbanda tem um porquê. Mas voltando, a Umbanda é total flex. Então, hoje já existem entidades que só trabalham com água. Não trabalham nem com álcool, nem... Isso está acontecendo naturalmente. É impressionante como é bonito enxergar que desde 1908, e outra coisa que está ficando muita gente perguntando na cabeça aí, poxa, mas como é que a Umbanda foi fundada em 1908? O Caboclo Preto Velho se manifesta tanto tempo antes. Quero deixar claro que a manifestação de pretos velhos, de índios, né, os ditos caboclos, já existiu há pelo menos 100 anos antes da Umbanda ser fundada. Quando a gente fala fundação da Umbanda, fundação do rito que a gente hoje faz parte, que a gente trabalha. Quando o Zélio de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas vieram, eles deram uma série de pré-definições quanto a comportamento, quanto a roupa, quanto uma série de coisas, quanto a ponto cantado, uma série de coisas, que hoje é a Umbanda que nós praticamos. Então está muito mais ligado, não à manifestação do espírito, mas ao ritual, à liturgia em si. Tá? Já existe, a Umbanda mudou muito, se transformou muito em 107 anos, né? Você vai fazer 107 anos em novembro. A Umbanda mudou muito, porque a Umbanda ela é uma fusão de 3 religiões, gente. A Umbanda é uma fusão do catolicismo, do espiritismo de Allan Kardec e da própria Igreja Católica. Eu falei, não, catolicismo, não. Catolicismo, ei, animal. Catolicismo, Kardec e Candomblé. Então o pessoal fala assim, mas ele falou lá que era Deus único, é Deus único, mas tem orixá lá, eu sei que tem orixá lá. Tem orixá, gente. Os orixás para nós não são deuses, gente. Deus é um só. Quem são os orixás? Seriam assim, ditamente, para não complicar, espíritos de altíssima evolução espiritual, que foram a eles conferidos o poder sobre os domínios da natureza. Sobre o vento, sobre o raio, sobre a tempestade, sobre o fogo, sobre o mar, sobre os caminhos, sobre as matas, sobre a cachoeira, sobre o rio, sobre os pântanos. E essas energias dos domínios da natureza, elas têm uma atuação sobre o ser encarnado. Então os orixás são apenas isso, não são deuses. Então. No Candomblé, orixá é Deus. É divindade. Para a Umbanda, não. É uma coisa que tem que deixar bem claro, gente, que é um ponto muito crucial de diferença entre Umbanda e Candomblé. Mas não vou, senão a gente já perde o foco de novo, né? Oi? Oi? Exatamente. Só para ilustrar o que a irmã falou aqui. O que é um candomblé? O candomblé é uma fusão de ritos africanos.
Porque vinha negro, vinha do Congo, vinha da Nigéria, vinha da Angola, vinha de tantos lugares que vinha da costa da África, principalmente. Só que lá na África não existia esse que nem a Umbanda. Nós trabalhamos hoje na minha casa com 11 orixás, tá? Só que lá na África funcionava assim, cada cidade tinha o seu orixá, como se fosse um orixá padroeiro, né? Então eles cultuavam, cada aldeia, cada cidade cultuava um único orixá. Então, é complicado. Não existia nenhuma aldeia cultuava 10, 20, 50 orixá. Quando esses negros vão e chegam principalmente na Bahia, cada um queria cultuar o quê? O seu Deus, o seu orixá. Nada mais justo, né? Ah, eu sou de Xalá, eu sou de Oxalá, eu sou de Xangô, eu sou de Ogum, eu sou de Ançã, eu sou de Iemanjá. Até um ser falou, peraí, vamos organizar essa bagunça? Todo mundo põe a sua imagenzinha aqui, e todo mundo, vamos fazer um culto para todos os orixás. Assim nasce o candomblé. Mas eles vêm com essa cultura impregnada, mais pesada da cultura africana. Já vem com essa parte africana mais pesada, mais incisiva dentro do candomblé. A Umbanda não, a Umbanda é uma religião exclusivamente brasileira. Principalmente pela manifestação do índio, né? Que o índio era dono dessa terra antes de Cabral chegar aqui, não é isso? Antes do próprio Cristóvão Colombo descobrir a América. Então o índio tem essa manifestação e do negro escravizado, né? Através do preto velho. Ele tem essa cara de Brasil, né? E é por isso que a gente se identifica tanto. A Umbanda, gente, é uma religião que foi feita para os humildes, para aqueles que não... Oi? Para aqueles que não têm vez, para aqueles que precisavam de ajuda e não conseguiam. Hoje a Umbanda, obviamente, se evoluiu por todos esses 100 e poucos anos. A gente tinha muita coisa do candomblé, como a formação do sacerdote. Antigamente falava que tinha que fazer camarinha. Hoje, que é o pai de santo, hoje a gente fala formação sacerdotal. Existem cursos que você não precisa ficar 21 dias trancado dentro de uma cela, de um cubículo, como vocês queiram chamar, de um quartinho, né? A Umbanda evoluiu, parou com o sacrifício, porque não existe mais. Essa nossa passagem para essa era de Aquário, essa nova era, onde a gente está deixando de ser um plano de provas e expiações, para ser um plano de regeneração, a nossa Umbanda não pode mais compactuar com essas coisas. Então a Umbanda, sim, ela mudou, ela deixou para trás muita coisa, e a gente brinca que daqui a 100 anos, né? Isso o meu pai de santo que me fez, que ele fala muito isso, né? Daqui a 100 anos eu fico imaginando assim, crianças, né, adolescentes chegando no Museu da Umbanda, né? Daí tem assim, um cachimbo dentro de uma caixa de vidro assim, né? Daí os 3 meninos olhando assim, né? Daí fala assim, um pergunta pro outro, nossa, o que é isso? Ele fala, olha, eu não sei, só sei, falaram pra mim que você põe na boca e soltava fumaça. Nossa. A Umbanda está mudando, gente. A Umbanda está evoluindo todo o tempo. E eu acho que isso não é um fenômeno da Umbanda. É um fenômeno da espiritualidade. Eu acho que a espiritualidade de alguns anos para cá vem cobrando mais assintosamente a nossa transformação, a nossa mudança, a nossa evolução. E isso vai refletir, através dessa nova era, vai refletir o quê? Não é mudança só em religião, não é mudança só de quem conhece a verdade espírita, mas mudança na política, mudança na economia, mudança nas relações sociais, mudança em todos os aspectos da vida, gente. De como a gente enxerga o nosso planeta, como a gente enxerga a natureza. Tudo isso está, vocês podem não perceber, mas lentamente já está mudando. Porque tudo, sabe, como o Francisco já falou aqui hoje, né? No futuro será uma única religião do amor, tá? Eu achei muito bacana isso daí. Sempre vai existir dissidência, sempre vai existir dissidente, gente que não concorde, mas serão uma minoria. Eu creio que daqui a 50, 70 anos, aquilo que nós temos aqui na casa do Irmão Cravos seja mais próxima da verdadeira religião. Eu acho que é uma coisa que congregue tudo, tá? Eu acho que você tem que ser uma coisa assim ecumênica, você tem que pegar tudo que é de melhor de todas as religiões. Todas as religiões têm alguma coisa de bom a acrescentar, a oferecer. E eu sou uma pessoa que por sofrer preconceito, por ser umbandista, gente, eu poderia brincar de vingancinha, né? Ah, eu vou falar mal do evangélico. Não vou falar, gente.
Se tem algum irmão que está indo naquela religião, ele está recebendo algum bem lá. Porque se a pessoa não recebe algum bem, ela vai embora. Ah, mas estão tomando, sei lá, o dinheiro dela. Gente, isso não é um problema seu. Se ela está se sentindo bem naquela condição, parabéns. Ela ainda não recebeu o quê? Ela não teve o despertar da consciência. Que nós todos que estamos aqui nessa casa hoje já temos. E qual que é a verdadeira boa nova? Qual que é o verdadeiro evangelho? A verdadeira boa nova, pelo menos para mim, é que o espírito é imortal. A vida verdadeira não é essa. Isso aqui eu brinco que é como se você tivesse ido fazer um vestibular. Você vai passar anos fazendo um vestibular e cada dia você vai passar por uma disciplina nova, vai fazer a prova para aquela disciplina. E aqui a gente cresce, aqui a gente aprende, aqui a gente muda, até nós chegarmos no momento de retornar ao plano espiritual e continuar um entre-vida mais uma vez, né? Esperando a próxima encarnação para a gente poder mudar e melhorar. Qual é a diferença mais premente hoje da Umbanda e do Kardecismo? Estou falando de Kardecismo, que foi o que foi pedido para mim. Gente, eu vejo que o kardecismo mudou muito, muito pouco. Hoje eu percebo algumas mudanças positivas no sentido de que muitos centros espíritas permitem a manifestação do caboclo do preto velho e só para isso eu já tenho todo o meu respeito, meu carinho e minhas palmas. Mas assim, que mais que mudou? De verdade. Sabe? Chegou aqui 130 anos de kardecismo, quase 140 anos de kardecismo no Brasil. O kardecismo não mudou muito, gente. Ele está... Quem deu luz nova, uma roupagem nova ao kardecismo foi um trabalho maravilhoso, inenarrável do Chico Xavier, sabe, de tantos outros que tem aí, que não dá se eu for citar só um. O Chico é unanimidade, né, gente? Esse pode falar que você não erra. Mas de tantos outros que trabalham acrescentando uma nova roupagem ao kardecismo. Já a Umbanda, ela era uma religião extremamente prática. Ela era uma religião que sempre trabalhou do ponto de vista prático. Chegou lá, o que é o seu problema? Olha, 3 velas assim, 3 assados, toma banho assim, toma banho assado, próximo trabalho você volta. Próximo. Hoje não. Hoje a Umbanda, ela cobra estudo. Hoje existem vários e diversos cursos para você fazer na Umbanda. E às vezes cursos que estão muito mais ligados ao trabalho da evolução espiritual, propriamente dita, do que a parte litúrgica da Umbanda. Mas eu sou uma pessoa que eu vivo dentro da Umbanda, eu quero levar, a mensagem que eu trago para vocês hoje, é que a Umbanda é um caminho de luz, um caminho sagrado, um caminho abençoado, que eu sigo e sou muito feliz. A Umbanda não é conversionista, você não precisa se preocupar, ninguém precisa vir atrás de mim, viu, gente? Mas se um dia você quiser, você pode conhecer a Umbanda. O que é importante de verdade é que após essa palestra, que você perca aquele ranço. Hoje você ainda não sabe o que é um Exu e uma Pombagira, mas você já sabe que existe uma informação de que eles não são aquele negócio tão feio quanto você imagina. Você ainda não sabe por que a entidade bebe álcool e fuma charuto, fuma cachimbo, mas você sai com a informação que existe uma informação por trás disso. Eu quero só que você entenda. Faça que nem o Márcio, idiota, ignorante, que quando chegou a primeira vez lá no terreiro quase morreu do coração. Passou um mês pensando. Tem que ter alguma coisa que eu não estou entendendo, que eu não estou vendo. Então o que eu peço para o nosso Umbanda é o respeito, né, gente? E o dia que um caboclo, que um preto velho, mesmo um Exu, um baiano, um boiadeiro, um cigano, um marinheiro, se manifestar entre vocês, acolham ele da forma que ele realmente merece. Apesar que aqui na casa do Irmão Cravo eu já percebi que não vai ter esse problema nenhum, de forma nenhuma, entendeu? Mas, não, você sente pela energia da casa, não tem nem o que ver, tá? Eu quero que vocês entendam, gente, que quando alguém falar de Umbanda, perguntar, que eu falo muito para os meus filhos da casa, né? Falo assim, gente, se a sua mãe pergunta, porque a sua mãe que é evangélica, perguntar o que é Umbanda, o que você fala? Eu não sei. Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade, meu irmão. Como você não sabe, está louco? E quando você fala isso, muita coisa começa... Poxa, peraí, manifestação do Espírito para a caridade. E, obviamente, né, gente, eu falo para vocês, os irmãos que desejam conhecer um terreiro, não vai chegando em qualquer lugar, qualquer porta e vai entrando, tá? Procura saber, tem muita gente espertalhona ainda, tá? Querendo se valer da espiritualidade da Umbanda para poder
ter enriquecimento, para conseguir benefício próprio. Às vezes não é nem isso, mas é só o fato de aprisionar, sabe? Eu vejo muita gente que faz isso. A pessoa fica lá, quando a pessoa depois de uns 6 meses quer sair, ele fala, se você sair, sua vida toda vai para trás. Não acredite nisso, viu, gente? Lembre que você, todos vocês, podem não ser médiuns, mas todos vocês têm guias e protetores. Todos vocês têm pretos velhos, todos vocês têm caboclos, todos vocês têm crianças, todos vocês têm Exus e pombagiras também. Tá? Todos nós temos, são espíritos, são trabalhadores da espiritualidade. Tem uma historinha muito bacana, que quando a pessoa começa esse ranço de kardecismo em cima de mim, que Umbanda é coisa atrasada e piririm pororó, eu falo assim, olha, escuta essa história aqui. A mulher tinha uma condição de vida bacana, e ela estava com um problema, ela tinha uma dor nas costas muito, muito forte. E ela tinha uma faxineira. E a faxineira chegou para ela e falou assim, patroa, esse problema seu aí, eu vou lá num lugar que acho que pode ajudar a senhora. Ela falou, mas que lugar que é esse? Onde que eu posso ir que vai me ajudar? Olha, patroa, não sei se você vai gostar, não tá. É um terreirinho que nós tem lá no bairro, se a senhora quiser ir, né? Ai, me fala esse negócio desse, pelo amor de Deus, vamos no lugar de gente atrasada. Só que foi passando uma semana, outra semana, a dor começou a aumentar. Ela falou, tá bom, vamos lá, eu vou lá no seu terreiro lá, vamos lá que eu vou na sua Umbanda. Chegou lá, era gira de preto velho, ela chega, já se sente mal, porque os bancos eram muito simples, aquele povo muito sofrido, e ela se sentindo, perguntando o que ela estava fazendo ali. Aí quando chega a hora dela passar com o preto velho, ela ajoelhou no pretinho lá, pretinho velho, o preto velho está sempre sentado, né? Até o jeito que você chega pro preto velho já é uma forma de abrir o seu coração, né? Quando você chega ajoelhadinho na frente dele. O preto velho falou assim, ô Zifia, o que aconteceu com você? O que eu posso, o preto velho pode ajudar você? Ela falou, é o seguinte, estou com um problema nas minhas costas que está doendo muito. O preto velho passou a mão. O preto velho pensou, falou, filha, você vai fazer o seguinte. A partir de amanhã, você pegar um pouco de leite, vai pôr 3 ovos com casca e tudo, vai bater tudo isso e vai tomar. Ela falou, o quê? Ela falou, você vai bater tudo isso e vai tomar. Tá bom, obrigado. Não preciso sair falar pra você que ela saiu de lá, escorraçando o terreiro, né? Que absurdo, que lugar de gente atrasada, onde já se viu mandar fazer uma coisa dessa pra mim? E o que aconteceu? A dor foi aumentando, até que chegou um ponto que ela tinha dificuldade para se levantar, se ela estava de pé, ela tinha dificuldade para se sentar. E ela estava vendo que ela ia começar a ficar entrevada numa cama. E chega uma cunhada dela e fala assim, viu fulana, por que não vamos lá no centro espírita kardecista comigo lá? Tem um dia que eles se separam para cura, você não quer ir lá comigo? Ele falou, do jeito que eu tô aceitando qualquer coisa. E foi lá no centro espírita. Ela falou, o que é? Ela falou, aquele médium recebe, é um exemplo, né? Aquele recebe o doutor Hélio de Arruda. Que bom. Ela sentou, bonitinho e tal. Aí chegou a vez dela, o doutor Hélio estava sentado. Ela sentou na cadeira. Pois não, qual é o seu problema? É uma dor nas costas. Ele levantou, olhou. Eu vou te passar uma receita. E agora? Não sei se vai dar certo. Agora vamos ver que foi lá e colocou. Quando ela pega e lê, pegar 3 ovos, bater com leite pela manhã, casca e tudo. Ela olhou assim para ele e falou assim, senhora, será que você teve que vir aqui para acreditar que o que eu falei lá era verdade? Ou seja, o mesmo espírito que vinha com o preto velho naquela casa humilde, naquela choupana, naquela tenda, naquele terreiro de Umbanda, era o mesmo doutor Hélio de Arruda, né? Que assim, parece que quando você põe um nome, principalmente quando você põe o D no meio, né? Se eu falar, sou Márcio de Caim, né? Não fica mais bonito, né? Assim, então assim, a pessoa fica... Isso tá tudo na cabeça da gente, gente. A fé tem que ter duas coisinhas, fé e humildade, gente. Pede que você vai ser atendido. Tudo que você pedir vai ser atendido. E são muitos os caminhos que vão levar você até a sua graça e até o seu sagrado, até seu Deus. A Umbanda é um desses caminhos. Quanto tempo, Sombra? Você tem 10 minutos. É o Sombra! Vocês conhecem o Sombra? E, gente, é dessa forma que a gente, eu e o Newton, há 2 anos atrás, vai fazer agora em agosto,
A gente queria um trabalho só para me descarregar, porque lá no meu terreiro, como eu cuido da parte de orientação, né? Todo mundo chegava assim, Márcio, que vela que tem que acender? Porque nós acendemos vela branca, amarela, vermelha, cor-de-rosa, azul marinho, azul sulfúrico, né? Tem toda essa coisa da Umbanda, né? Isso é uma coisa que eu poderia dar uma aula só sobre isso um dia. E assim, da pessoa falou assim, tem que tomar banho, como é que faz para tomar banho de erva? Eu tinha que explicar. Às vezes tinha 3 pessoas no mesmo dia que faziam em momentos diferentes a mesma pergunta. Eu falava, Nilton, por que você não faz uns vídeos? A gente põe lá no YouTube, quando a pessoa fala, como é que eu faço? Vai lá no YouTube. Vai lá no YouTube que tá lá, né? É impressionante, gente, como santo da casa não faz milagre. É impressionante. E a falar a verdade, né? Jesus não fez milagres nem em Belém, nem em Nazaré, né? Ele nasceu em Belém, viveu em Nazaré, nenhum desses 2 lugares ele fez milagre. O que aconteceu foi, de pronto, uma certa frustração, uma certa decepção. Por quê? Porque eu percebi que as pessoas, num primeiro momento, até assistiram, depois não assistiam mais. Eu falava, poxa, velho. Mas assim, obrigado, hein? Valeu. Mas assim, os 2 idiotas aqui resolveram continuar insistindo nisso. E a gente começou a perceber o quê? A audiência começou a aumentar em lugares que a gente nem imaginava. Então começamos a receber e-mail do Rio de Janeiro, do estado de São Paulo todo, de Minas, do Rio Grande do Sul, da Bahia. E começou a ficar legal. O negócio falou, vamos continuar o trabalho, né? De pouquinho, né? Eu lembro quando a gente olhava, quando estava para fazer 1000 visualizações, Nilton. Eu falava assim, nossa, daqui uma semana vai dar 1000 visualizações. O canal, viu, gente? Não é um vídeo, não. Eu tinha uns 8, 10 vídeos. O canal dá 1000 visualizações. Hoje a gente tem assim uma alegria de saber que com a bênção de Deus, de toda a espiritualidade, nós estamos com mais de 580 mil visualizações. Estamos com mais de 7.500 inscritos. Temos a visualização do Umbanda de Boa, chega no planeta todo. Austrália, Japão, Europa toda. Umbanda de Boa. Daí você pergunta, por que Umbanda de Boa? Porque eu falava pro Nilton, esse negócio que nem eu falo, eu até vou fazer, daqui a pouco eu vou no fechamento da minha página, vou fazer um apelo. Eu falo, esse negócio de se assistir, o cara vai lá e fala assim, olha, a gente vai falar hoje sobre os pretos velhos. Os pretos velhos são... Nossa, cara, começa a me dar um negócio ruim. Eu falei, não. Daí você vai ver o tempo do vídeo, 59 minutos. Você fala, não, isso é pra matar a gente. Eu falava, Nilton, tem que ser um negócio curto, numa linguagem bacana, brincando. A gente brinca muito, inclusive a gente se diverte pra caramba fazendo os vídeos. E que manda mensagem, tipo assim, mesmo assim, drops de informação de Umbanda. Mas que tem 15 minutos de vídeo, pau, manda... E a gente consegue ligar. E foi a fórmula que explodiu, que fez sucesso. Tá? Hoje, gente, engraçado que... Qual que é a nossa faixa de idade das pessoas, mais ou menos, que assistem a gente, Nilton? Olha, a gente pega toda a faixa de idade, mas o principal está concentrado na faixa entre os 35 e os 50 anos de idade. São pessoas que já estão com uma certa tranquilidade na vida, que estão querendo entender, que estão querendo estudar, que estão querendo saber. E graças a Deus, até nos Estados Unidos, né, toda a América, né, a gente recebe pedido para dublar o Umbanda de Boa em inglês e em espanhol, né? Eu fico muito feliz, gente. Colocar legenda, né? Aperte aqui, aperte a tecla SAP, né? Eu fico feliz, gente, de poder fazer esse trabalho, de ver quanto as pessoas se interessam, de quantos jovens se interessam. E como é importante, eu falo que o trabalho mais importante que eu faço, que eu fiz com vocês hoje, e a gente faz no nosso canal, é um só. Falar da verdadeira Umbanda, que é um caminho abençoado e maravilhoso, que não tem nada desses absurdos que as lendas, que as pessoas falam. E segundo, vacinar vocês contra o espertalhão, contra a pessoa que está querendo enganar vocês, que chega no terreiro e quer tomar dinheiro. Eu preciso fazer tal coisa, mas preciso de 300 reais, preciso de 500 reais, preciso de 1000. Isso não existe na Umbanda. De verdade, não existe. Eu não admito. Eu vou lutar até o meu último dia nessa vida de encarnado. Eu não tenho como bater nessa gente, nem tirar eles de ação. Mas eu tenho como vacinar vocês para não caírem nas mãos dessas pessoas mal intencionadas. E como é bom eu poder pegar jovem e fazer, já aplicar essa vacina quando é jovem. Mas assim, o jovem, gente, é o que mais me interessa trabalhar. Por quê?
E por que tem que ser através de vídeo? Por que tem que ser curto? Porque a nossa juventude hoje é a juventude da informação rápida. É a juventude do WhatsApp, é a juventude do Facebook. É a juventude que eles querem pegar o jornal e ler só a manchete. Eles não querem saber o que está dentro. Entendeu? Para fechar, gente, fica assim, um apelo, tá? Da mesma forma que a gente está levando informação de Umbanda em pílula, em drops, em vídeos curtos, de uma linguagem muito mais gostosa de ouvir, brincando, mas sem nunca perder o respeito com o sagrado, o respeito com... Nunca. Eu peço a vocês, se algum irmão tiver essa facilidade de fazer, que possamos fazer vídeos, por exemplo, sobre a obra de Ramatiz de uma forma mais à vontade, que seja atrativo para os jovens ou para todas as pessoas, gente. Que as pessoas têm dificuldades para ler e muitas vezes muitos sentam aqui e têm dificuldades até para entender se você usar uma linguagem mais formal, tá? Eu espero que vocês possam ter entendido que a minha mensagem que eu quero passar da Umbanda. E, gente, da mesma forma que eu falei que a gente deve ter respeito a todas as religiões, eu quero fechar minha palestra com uma frase que eu vi. Um amigo meu passou via WhatsApp para mim, achei muito bacana. Ele fala assim que Buda não era budista, Cristo não era cristão e Maomé não era muçulmano. Eles não tinham religião, eles eram mestres e pregavam apenas o amor. Então, gente, que o amor possa contagiar todos os nossos corações nessa noite de hoje, possa nos proporcionar uma sensação indescritível, que todos nós possamos partir desta casa no momento correto, na hora de irmos embora, muito melhores do que o momento que chegamos aqui. E eu só tenho a pedir que Oxalá e todos os orixás abençoem a todos vocês hoje e sempre. Que assim seja.